Boa tarde, começa agora mais uma edição do Gazeta Entrevista no Acre. Olha, hoje eu não esqueci o meu relógio não, no Acre são 1h25. Ao meu lado, o porta-voz do governo do estado do Acre, Rogério Venceslau. Rogério, bom, o clima essa manhã foi danado, né? Nós tivemos aí a divulgação por parte de um site de notícias da UOL, portal UOL de notícias, que veio com essa bomba a respeito da possível envolvimento do secretário de Estado de Polícia Civil com organizações criminosas. O governo afastou o secretário e o MP soltou uma nota dizendo que o secretário não tem nenhum envolvimento. Primeira pergunta é clara. Sim. Houve ou não houve precipitação em afastar o secretário sem antes ouvir o MP? Vamos por partes. Vamos lá. Em primeiro lugar, quero dar uma boa tarde a você, a todos os telespectadores do Gazeta Entrevista. Para mim é uma grande satisfação estar de volta aqui a essa casa, estar de volta a esse programa e me coloco à disposição, naturalmente, para que você faça os questionamentos pertinentes. Em relação às notícias divulgadas na manhã de hoje, o governo do Acre, desde seu início, antes mesmo, no período eleitoral, já demonstrava, na pessoa do governador Gladson Cameli, esse compromisso com a transparência, com a ética, com o respeito às leis, à justiça, à ordem. Isso é um anseio de toda a sociedade e o governo tem buscado se alinhar a esse princípio, a essa diretriz. Com relação ao afastamento do então secretário de Estado de Polícia Civil, o governo o fez como uma medida de prudência, de cautela, de reafirmar esse compromisso com a sociedade, de primar pela transparência. Nós não estamos fazendo nenhum juízo de valor a respeito da conduta do secretário. O que nós temos de informação é que há uma investigação, há um processo na justiça que corre em segredo de justiça, portanto é sigiloso, tanto que nós não temos detalhes do que se trata. Então, como forma de prudência, precaução, o governo decidiu afastar o secretário. Veja, é uma medida de afastamento. Tanto que não é de exoneração. O que vai ocupar o cargo será de forma interina. Então, isto posto, a questão do Ministério Público, que publicou realmente uma nota, pontuou algumas questões, o fato é que há uma investigação, muito embora esteja em sigilo, há uma denúncia. Se há provas, se há material suficiente para uma condenação, isso a justiça é quem vai dizer. Então, o Ministério Público é uma instituição autônoma, independente, que faz o seu trabalho, cumpre o seu dever, mas o governo está aguardando um posicionamento da justiça. Então, até que esse processo transcorra, até que tudo seja esclarecido, essa é a melhor posição, porque isenta o governo de qualquer eventualidade de interferência, dá ao delegado Rêmulo a oportunidade de se defender junto às instâncias competentes, junto à sociedade. Enfim, é uma medida que é a medida certa para o momento. Agora, Rogério, algo que nós não podemos de forma nenhuma ignorar são as discussões que se estabelecem nas redes sociais e as discussões internas da Polícia Civil. Ontem foram divulgadas 2 cartas de delegados importantes que lidam com áreas estratégicas dentro da Polícia Civil e que demonstram um ambiente quase de luta interna na Polícia Civil. Como é que vocês estão pensando em administrar esses diversos grupos que se formaram dentro da polícia? Se você for analisar, a própria política ela é feita de conflitos. É natural da política os conflitos, as discussões, posições diferentes, o diálogo, que é a principal ferramenta para encontrar o equilíbrio. Agora, quando você analisa um governo que está iniciando depois de 20 anos de um grupo político no poder, quer dizer, não é só um governo que se inicia, é um novo ciclo que começa, é uma nova página, uma nova realidade social, política e econômica que começa a se estabelecer. Então é natural que isso gere conflitos, que haja interesses contrariados. Então, do ponto de vista do governo, isso era absolutamente esperado. O fato é que nós temos como aliado essa ferramenta que é o diálogo
Então, através do diálogo, nós vamos buscar equacionar todas as diferenças, né? E no que se refere a eventuais condutas impróprias, há os mecanismos para que isso seja coibido, corrigido, punido, e nós temos que agir com cautela, com prudência, né? Nós sabemos que a Polícia Civil é uma instituição que tem um trabalho sério, que tem lá profissionais que se doam, que são realmente comprometidos com a sociedade, então nós não podemos agir de forma precipitada. Então é preciso que se verifique onde está o foco do problema e que se trabalhe a partir dessa visão. Uma lógica que está estabelecida é de que Rêmulo Diniz estaria sendo perseguido porque, vou usar uma expressão que está sendo muito corriqueira nos bastidores, que é ele está colocando gente para trabalhar. E que por conta dessa postura, a reação foi nesse tom. Eu não vou excluir essa hipótese do debate, da interpretação do problema. Agora, eu não vou também concluir que é apenas isso. É preciso que se faça um raio-x, que se verifique, que se ouça. A partir do que aconteceu hoje, naturalmente, isso virá para o foco. Então, ficará ainda mais fácil de se identificar onde é que está o problema. E até que tudo seja realmente esclarecido, o governo não pode tomar partido nessa questão. Sim, então, sem dúvida. é preciso que as coisas sejam feitas no momento certo e da forma correta. Agora, a política partidária, quando ela encontra terreno fértil em uma instituição como a Polícia Civil, temos aí um perigo, né? Quem perde com isso é só a população. E veja que há também um componente comportamental, eu diria até cultural, né? Porque quando você vem de governos sucessivos, né, durante 20 anos, em que os gestores se habituaram a determinadas práticas, quando você tenta implementar uma nova filosofia, encontra naturalmente esses focos de resistência. E aí gera-se o conflito. Então, é preciso um trabalho de convencimento, né, porque as pessoas, elas têm inteligência, elas têm visão, elas conhecem, o servidor público sabe como é que funciona a sua área. Então, é preciso que ele seja convencido a mudar a atitude, é preciso que ele enxergue que mudar, adotar um novo comportamento, será bom para ele e para a sociedade. Agora, Rogério, eu me lembro que a Polícia Civil, ela se enquadra perfeitamente nesse cenário que você está colocando, desenhando aí. A Polícia Civil foi uma das áreas de gestão de governo que mais modificou o perfil do profissional que trabalha ali, a estrutura, o contexto em que esses delegados passaram a trabalhar de uns tempos para cá, foi uma construção bastante trabalhosa. Não era esse cenário de disputa interna. Eu atribuo esse momento de tensão ao desafio natural de governar, de construir uma equipe, de fortalecer a equipe que já existe, né, e de ultrapassar barreiras, de estabelecer novos paradigmas. Governar é isso, é você estar se atualizando o tempo todo de acordo com os novos valores que a sociedade tem, com as novas exigências da população. Então, isso faz parte. Bom, só o fato do Gladson Cameli, do governador Gladson Cameli, ter mantido o status de Secretaria de Estado de Polícia Civil é algo importante, porque foi um avanço para a gestão. E, infelizmente, a política encontrou ali um cenário que não tem sido, digamos, eficaz no que se refere à segurança pública. Em relação a manter a Secretaria de Estado de Polícia Civil, foi também uma forma encontrada de se equacionar esses conflitos, né? Porque existia quem defendesse a extinção da Secretaria. Sim. Então, ouvindo todos os lados, ponderando, avaliando a curto, médio e longo prazo, decidiu-se por essa medida. Bom, Rogério, são vários os questionamentos aqui, mas aí o telespectador está mudando o foco aqui. O que eles já estão perguntando aqui? Pergunta para o Rogério a respeito do concurso da polícia, quando que o governo vai chamar. Você já falou sobre isso aqui, os concursados da Polícia Militar, Rogério. Como é que está isso aí? O governador Gladson Cameli está muito sensível a essa questão dos concursados e ele tem dito que há um compromisso do governo em convocá-los e é preciso fazer as coisas com cautela, com prudência e com responsabilidade. Não se pode também criar uma expectativa, dizer que vai se convocar e marcar uma data e quando chegar nessa data o governo não tem caixa para bancar. Ou isso pode ultrapassar
a barreira da lei de responsabilidade fiscal. Então é preciso que a coisa seja feita de forma correta para que não haja atropelos, equívocos e eventuais recuos. Mas o compromisso do governador Gladson Cameli é de convocar não só os militares, os policiais civis, mas todos aqueles que estão aguardando serem convocados, que foram aprovados em concurso. Então, dentro desse planejamento financeiro, estratégico que a equipe econômica está trabalhando, né, muito em breve vamos ter informações mais concretas a respeito disso. O Henrique, que é vice-presidente da Associação do Bairro Alto Alegre, está perguntando aqui, Rogério, a Polícia Civil vai trabalhar 24 horas nas delegacias? Eu me lembro aqui, aproveitando a pergunta aqui do Henrique, de que o governo do estado tinha aquela ideia de tornar, assim como a escola é uma referência para a comunidade, de tornar as delegacias um referencial também. Ser 24 horas nesse aspecto é estratégico. É preciso se estabelecer claramente o papel das polícias, né? A Polícia Civil é uma polícia investigativa, uma polícia judiciária. Então, normalmente se coloca o regime de plantão em uma ou mais delegacias para que essa delegacia funcione no período noturno, aos finais de semana, porque o policiamento ostensivo, repressivo, cabe à Polícia Militar. Sim. Né? Então, no caso das emergências, das urgências policiais, a Polícia Militar é que faz esse atendimento pronto. E a Polícia Civil, em seguida, levantando informações, investigando, instaurando inquéritos. Então, de modo que esse modelo de a polícia funcionar nos dias úteis com todas as delegacias e à noite e aos finais de semana em regime de plantão, é o modelo que melhor atende do ponto de vista da gestão e da questão operacional do trabalho. Rogério, tem muita pergunta aqui relacionada, parece que quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais se pergunta. Essa questão dos concursos públicos, aqui está para agente de Polícia Civil, pergunta para ele se agente de Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, o que você poderia dizer assim no genérico a respeito dessa situação de concursos públicos? Há uma preocupação sim do governo, e, inclusive desde o início foi determinado que a Secretaria de Gestão Administrativa, em primeiro lugar, faça um levantamento do quadro funcional de servidores, né? Quem são, onde estão, o que fazem todos os servidores públicos estaduais. Porque havia um número impressionante, centenas de servidores à disposição de outras secretarias, à disposição de outras instâncias de governo, até de outros órgãos e de outros poderes. Então, antes de se pensar em concurso público em qualquer das áreas, é preciso se ter esse diagnóstico, é preciso devolver cada servidor a sua função original e, depois de feito todo esse trabalho, aí é possível fazer um estudo realista da necessidade de servidores públicos e de concursos. Bom, a pergunta que faço para o Rogério, não seria mais fácil e prudente o governo convocar uma coletiva e dizer que estaria afastando o secretário? Ele sentiu falta, o Marcelo Martins, ele é servidor público de carreira, de que o governo tivesse dado uma outra dimensão ao problema. Ele está se referindo aqui à questão do secretário Rômulo Diniz. Olha, com todo respeito ao telespectador que pergunta, mas a informação ela pode ser publicada e a transparência pode ser dada nas questões de governo, independente de uma coletiva com o governador, como o vice, até porque o governador Gladson Cameli e o vice estão muito envolvidos com uma agenda positiva, com os grandes projetos para o Acre, com as medidas que vão ter impacto direto em uma grande massa populacional. Não que esse assunto não seja importante, mas há toda uma agenda de governo. Hoje, por exemplo, no Gabinete Civil foi muitíssimo movimentado. Nós estamos ainda com a presença da missão do Banco Mundial aqui no Acre. Que novidades, Rogério, você pode adiantar para a gente do Banco Mundial? Bem, o Banco Mundial sempre vem fazer como é que está a gestão do Acre e como é que estão as finanças. Eles vêm dar uma olhada, ver como é que está aí. Exatamente, né? E foi uma visita muito produtiva, né? A comitiva esteve junto com o governador no Gabinete Civil, recebeu das mãos do governador Gladson Cameli um plano de governo, né, para que conheça melhor as nossas propostas, o nosso pensamento a respeito do Acre do futuro. E essa visita foi também para atualizar essa relação, né, do ponto de vista do governo, é apresentar o que nós queremos fazer. Do ponto de vista
do organismo financeiro é verificar até onde foi o pacto firmado anteriormente e até onde podemos ir daqui para frente. Quando vocês falaram a respeito da ideia de fortalecer o agronegócio, plantação de soja, etc., como é que foi recebida essa informação? Foi recebida de modo muito positivo, porque o banco, o interesse dele é fazer com que o Acre se desenvolva. E com base em todo o estudo que foi feito, né, até nas informações atuais que já foram levantadas pela Secretaria de Meio Ambiente, pela Secretaria de Planejamento, nós temos base para dizer que essa é a saída, ou uma delas, para o desenvolvimento do Estado. E o banco se coloca totalmente à disposição, inclusive concedendo a possibilidade do governo contrair novos empréstimos. Mas vocês vão fazer isso? Vocês eram os críticos disso. Óbvio que não é interesse do governo fazer um novo empréstimo, pelo menos a curto e médio prazo. Mas existe possibilidade, condição financeira para isso? O banco, como uma atividade de credor, quer dizer, essa é a natureza do banco, emprestar dinheiro. Sim. Então, a todo momento ele tem essa disponibilidade. E ver as condições, se o cabra tem condição de pagar ou não. Mas o governo tem um foco de usar bem o dinheiro que já está disponível, porque na medida em que esse dinheiro for usado de forma correta, eficiente, isso vai aquecer a economia, a arrecadação vai aumentar, os empregos vão ser gerados e não será preciso novos empréstimos, porque o próprio movimento desse capital fará com que o Estado possa ser reerguido. Rogério, nosso tempo já acabou, mas eu preciso que você responda uma pergunta que está todo mundo querendo saber. Vai atrasar o pagamento do salário desse mês ou não? Não, de forma nenhuma. O governador Gladson Cameli já fez essa determinação e amanhã, quinta-feira, o salário de todos os servidores públicos estará na conta, quer dizer, o governo paga dentro do mês trabalhado, de forma que os servidores podem ficar absolutamente tranquilos que o pagamento sai amanhã, dia 31 de janeiro. Para terminar, esse corte no orçamento de 15%, como é que isso pode comprometer investimento? Veja a pergunta, investimento. O corte no orçamento é na arrecadação própria, ou seja, é naquilo que o governo pode manobrar enquanto verba. As despesas obrigatórias com verbas carimbadas não serão prejudicadas. Rogério, queria agradecer a tua terceira vinda aqui, você já está danado aqui no Gazeta Entrevista. Mas é para mim uma satisfação poder prestar os esclarecimentos e fico à disposição para novos convites. Muito obrigado. Obrigado, Rogério, mais uma vez. O Gazeta Entrevista volta logo após o intervalo.